Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos dar inicio. Creo que hoy día será la última clase acerca del disturbio ácido-base. ¿Ya? Es necesario que ustedes estén atentos, ya, porque es un tema bastante recurrente dentro de la clínica médica. Es un tema mayormente negligenciado por parte não somente da clínica, pero por parte cirúrgica, por parte pediátrica, ou seja, por outras áreas que não tomam importância com a clínica média, na clínica médica. É um tema que vocês vão levar por toda a vida. Se vocês aprendem, se vocês estão aprendendo acá em Fisiopato, seguramente vocês vão levar esses conceitos para toda sua vida. ¿Ya? Y ustedes tienen que practicar, es lo que estoy siempre diciendo a ustedes, doctores. Tienen que practicar. Si ustedes no practican, es igual que pasar toda la noche se enamorando de la chica o del chico que sea, y al final de la noche cada uno a su casa. O sea, es traicionero. Si ustedes no practican, no siguen practicando hasta el día del examen. Si ustedes no están practicando hasta el día del examen, seguramente va a llegar en el día del examen y ustedes se van a olvidar. Y para el día del examen ya adelanta a ustedes. No es solamente responder, porque ustedes saben que es sencillo responder. Por ejemplo, hay dos opciones. Hay una pregunta, hay dos opciones. ¿Qué mayormente ustedes harían cuando hay una pregunta y tiene dos opciones? Chuta, ¿no? Marca cualquier una. O sea, yo tengo una pregunta y tengo opción A y tengo opción B. O sea, yo ya tengo 50% de chance de acertar y 50% de errar. ¿Cierto? Pero acá en Fisiopato, acerca de ese tema, sí o sí es 100%. Ustedes tienen que acertar 100% de las respuestas. Supongamos que la respuesta correcta sea la letra A. Y ustedes marcan la letra A. Ah, doutor, essa é uma acidose metabólica. Muy bien, ahí tiene la opción de acidose. Aquí dice que es una acidosis respiratoria, por ejemplo. Ya, pero la respuesta correcta sería la letra A, ¿cierto? La opción correcta sería la letra A. Si eu tenho essa pergunta, já? Se tenho esta pergunta, tenho a alternativa A, e vocês marcaram a alternativa A, vocês têm que me demonstrar, vocês têm que comprovar-me como vocês chegaram a este resultado. Não é simplesmente marcar. Você marca, tem 50% da nota. Pero como chegaram ao resultado? Como chegaram ao resultado? Eu vou querer a interpretação. Claro, depois vou explicar a vocês como sucederá isso. E como vocês me vão demonstrar acerca da interpretação. Ok? Vamos dar início à classe. Será a quinta classe acerca do distúrbio ácido-base. Já passamos acerca dos distúrbios, não? Acerca da clínica, acerca dos aspectos fisiopatológicos, não? Isso já não vamos rever, não é necessário, porque senão quedaremos todo o semestre falando de distúrbio, certo? Simplesmente vamos ir a unos pontos importantes, já? Hoje dia vamos chegar a uma parte, vocês já sabem identificar, vocês já sabem poner diagnóstico a seus distúrbios, certo? Vocês já sabem o algoritmo, já? Vocês já sabem o algoritmo para hacer o diagnóstico. Então, temos distúrbios simples, ¿no ven?
donde temos acidose, que pode ser de tipo respiratória ou de tipo metabólica. Já sabem os conceitos que é ácido, que é base. Já sabe quando é compensado, certo? Já sabe quando é compensado, já sabe quando é misto, por exemplo, um distúrbio misto. Já sabe quando é não compensado, certo? Já sabem acerca das alterações do pH, já sabem acerca das alterações de base, já sabem acerca de alterações de ácidos, já sabem acerca de alterações hidroeletrolíticas, né? Já sabem sobre distúrbios de sódio, cálcio, potássio, magnésio, fosfato, cloro. Já sabem seus valores normais, certo? Já sabem sobre o buffer base, já sabem como calcular, certo? Já sabem como calcular o excesso de base e o que significa um excesso de base menor que menos 3, ou seja, não é menor não, negativo seria maior que menos 3. Já sabem quando é maior a mais 3, que resultado tem. Sabe a classificação entre agudo, crônico, certo? E crônico agudizado. Já sabem todas essas definições, certo? Hoje dia vamos entrar em um limbo, assim vamos dizer, donde temos acá, por exemplo, este caso, nós vamos solucionar esse caso e vocês vão aprender umas coisas mais. Ahorita eu quero que vocês hagam a interpretação de esta gasometria. A pergunta é, qual o distúrbio? Eu vou dar 3 minutos para vocês pensar. Que distúrbio tem aqui? E vocês me vão responder. Eu vou esperar 3 minutos. Se terem a resposta antes, não há problema. Abrir o microfone para que todos escutem e eu vou dizer qual seria a resposta. Oi, estou escutando. Já. Acá nos dice uma amiga que tem um cloro bajo e tem uma hipocloremia. Muito bem, aí uma hipocloremia. Aí uma hipocloremia. E aí identificamos uma coisa. Aí um cloro que está bajo. Temos uma hipocloremia. Cloremia. Já. Que mais temos? É,
Ya, nos llega alcalose compensada, dice que el pH está alto, otro dice que el pH está bajo. Ya, vamos por calma, voy a responder todos. Ya, primeramente el pH está normal. ¿Cuánto está el pH? 7,4. ¿Cuál valor normal? 7,35 hasta 7,45. 7,4 dentro de parámetros normales. PCO2. Existe uma hipoxemia, uma hiper... Não há. Hiper... Não há. Ou seja, dentro de valores normais. Qual é o valor normal de PCO2? Entre 35, está em quanto? 36. 35 hasta 45. Está normal. Bicarbonato, a base, está em 23. Qual seria o valor normal de bicarbonato? Entre 22, certo? Hasta 26. Quanto tenho? 23. Dentro de valores normais. Tenho sódio, 135. Sódio, 135. Qual o valor normal? 135 hasta 145. E cloro. Como está o cloro? Cloro está 82. E a cloro, tenho cloro, está em 82. Valores normais? Varia, não? Entre 98 hasta 107, outros consideram hasta 110. Não importa, a coisa é que está baixo. Agora vamos entrar uma outra pergunta. Já encontramos um distúrbio. A pergunta é: tem acidose ou alcalose? O que vocês creem que tem? Eu afirmo que tem acidose ou alcalose. Um dos dois tem. E a um disse que tem alcalose. Alguém mais discorda? Ou vocês creem que não há distúrbio? Não, o pH está normal, o PCO2 está normal, o bicarbonato está normal. Alcalose? Outro disse alcalose, mas... Já, vamos descobrir? Já, vamos descobrir. Eu digo a vocês que há sim um transtorno. Já? Há um transtorno. 2 transtornos aí. 3, não? Seria 3 transtornos. Há uma hipocloremia. E esta hipocloremia vai estar causando um outro transtorno. A nível metabólico e a nível de alterações do pH. Ok? Vamos descobrir? Para isso é necessário nós entender acerca do princípio já eletroquímico. Pero, puxa, doutor, princípio eletroquímico. Já, princípio eletroquímico. Ou simplesmente princípio da neutralidade. O princípio eletroquímico, o princípio da neutralidade, nós vamos ter em el cuerpo sempre vai ter cargas positivas e vai ter também cargas negativas. As cargas positivas está expressada por seu maior representante, el sódio. E as cargas negativas está representado por seus maiores representantes, maior equivalente, lo que é el cloro. ¿Está bem? E também outros solutos como a albumina, já, lo que é o bicarbonato, existem outros cloretos, certo? E estes elementos, principalmente de los sulfatatos de cargas negativas, têm que ter uma equivalência. Quanto tem de sódio? Sódio tem aproximadamente 135, 145, né? Então, vamos pôr aqui 145, o imediato superior. Cloro, hay aproximadamente de unos 110, ¿no? Algunos autores. Albumina es 1%, ya de 1 a 2 aproximadamente. Bicarbonato va a tener entre 22 y 26. 22 y 26. Lo que nosotros vamos a hacer ahorita, só um momento, pessoal. Só chamar meu irmão aqui. Marco,
Marco, Marco, atende aqui a Rosa aqui. Atende aqui esse telefone. Tá ligando aqui. O que ela quer? Ya, seguimos. Então, o corpo necessita de um princípio de neutralidade. Ya? Um princípio eletroquímico, onde cargas positivas sejam equivalentes a cargas negativas. E essas cargas positivas e negativas, quando somadas, por exemplo, 135 mais 145, certo? Nós vamos ter um resultado, certo? De compensação. Imaginamos que temos aqui cargas, vamos fazer uma coluna de cargas positivas e temos uma outra coluna com cargas negativas. Recuerden que isso tem que ser equivalentes. Recuerda que eles trabalham em sinergia, ácidos e base, igualmente o princípio da neutralidade, o princípio eletroquímico. Cargas positivas com cargas negativas. Dentro de cargas negativas, já sabemos, temos bicarbonato, temos cloro, temos albumina, temos outros fosfatos. Pero albumina e fosfatos são basicamente irrelevantes. E dentro de los cátions, ou íons positivos, nós vamos ter alguns elementos, certo? Vamos ter alguns elementos, principalmente o que é o sódio, certo? E aí teremos su maior representante, não? O sódio. Ok. Temos acá 100% de cátions e ânions. De um total de bicarbonato, temos uma quantidade de cloro, uma quantidade de albumina e fosfato. Pero esses elementos, fosfato, albumina e outros fosfatos, esses são elementos que nós não quantificamos. Nós não temos como calcular. Imagina nós calcular, fazer cálculos, fazer fórmulas para calcular todos os elementos presentes no corpo. Ou seja, não há lógica. Agora, com uma simples gasometria, podemos, e um ionograma, né, ou na simples gasometria, temos resultados de cloro, bicarbonato, certo? Pressão parcial de oxígeno, pressão parcial de CO2. Pero para ser de albumina, fosfato e outros fósforo, outros sulfatados, seria difícil calcular, certo? É por isso que nós vamos calcular solamente o que é cargas positivas e cargas negativas. E o que é interessante é que se queda um hiato, ou seja, queda um vazio, um vazio entre, hiato significa vazio, entre proporções de sódio, de cloro e de lo que é el bicarbonato. ¿Tá bem? E este elemento, esse hiato que nós não calculamos, nós vamos chamar de ânion gap. ¿Tá bem? O ânion gap é o resultado entre a somatória de todos os ânions restando todos os cátions, certo? E como fórmula matemática para calcular os ânion gaps, nós vamos calcular através de uma fórmula que é sódio menos cloro mais bicarbonato. Já para que vocês entendam, quando calculamos sódio, já, o resultado de sódio tem que ser igual ao resultado de cloro mais o que é
bicarbonato, certo? De sódio teremos 145 e de cloro temos aproximadamente 110, certo? Mais 26. Teremos um resultado aproximado de 6, não é? 1, seria 3 e 1. Para 145, nos falta algumas coisas, não é? Existe um aproximado que nós temos que ligar. Recorda que tem que ser positivo, tem que ser igual a negativo? E isso existe um vazio que nós não calculamos. Por isso nos falta aproximadamente entre 8 e 12 miliequivalentes de elementos não calculados, que seriam os anion gaps. Certo? Dentro de los anion gaps está incluído o que é cloro, albumina, já? E outros elementos que nós não calculamos, porque é irrelevante. Já? Pero devemos calcular, e é isso que nós vamos aprender ahorita a calcular, certo? E quando temos um resultado, sempre que temos um resultado de uma acidose metabólica, ou encontramos um resultado normal, aparentemente não há nenhum distúrbio de ácido e base, como o exemplo anterior, como este exemplo que nós estamos manejando acá. Quando não há nenhuma alteração, nós devemos calcular o anion gap, para assim descobrir se há ou não há alguma alteração. Ok? Então, nós vamos calcular o anion gap. Antes de calcular, vamos entender quais são as causas de uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Quando eu digo que o anion gap está aumentado, é quando o resultado é maior ou igual a 12 max. Certo? Valor normal é entre 8 e 12. Se está maior que 12, é considerado um anion gap alto. Certo? Anion gap alto. Ou também simplesmente ele é chamado de normoclorêmico. Significa que o cloro vai estar dentro de seus valores normais. Certo? Normoclorêmico. Se o cloro está dentro de seus valores normais, significa que eu posso ter um anion gap alto. Anion gap alto. Certo? Ou simplesmente eu posso ter um anion gap normal. E o cloro, quando o anion gap está normal, eu vou ter uma hipercloremia. Certo? Hipercloremia. Agora, quais são as causas de um anion gap alto? Principalmente no que é a acidose lática. É outra forma, existe uma acidose, que se chama acidose metabólica lática. É quando é provocado por alguma dessas enfermidades, como sepsis, choque, PCR, hipoxemia grave. Hipoxemia grave. O que seria uma hipoxemia grave? O PCO2 está diminuído. Por exemplo, muito baixo. 20, por exemplo. 15. Isso é uma hipoxemia. Hipoxemia. Ok? Insuficiência hepática. Isquemia mesentérica. VIH. Intoxicação por cianeto ou intoxicação por monóxido de carbono. Crise convulsiva. Acidose de lática. Neoplásia maligna
ou intoxicação por fármacos de biguanidas, que é um elemento, é um fármaco em combate de tratamento, não? E controle da diabetes. Também presente em la cetoacidose diabética, geralmente em pacientes que têm diabetes mellitus tipo 1 e utiliza insulina. E por algum motivo, esse paciente é deixado de tomar insulina. E provocado o que é a cetoacidose diabética. E nada mais é do que uma acidose metabólica. Ok? Tratamentos com insulina e muita hidratação. Muitas vezes o paciente com tratamento à insulina, ele tem que tomar sim ou sim a insulina, não importa se come ou se não come, mas por algum motivo em sua cabeça passado, já, que por exemplo, eu não comi hoje dia, não me vou tomar a insulina, sim ou sim tem que tomar a insulina. Ou pacientes que estão grávidas, estão embaraçadas, podem provocar cetoacidose diabética. Por algum motivo, há provocado uma diabetes mellitus gestacional, e ela diabetes gestacional, esse paciente está levando tratamento com insulina, por algum motivo esse paciente não recebe o tratamento e é provocado um aumento de los cetones e provocando assim uma acidose metabólica. Já? Quando existe insuficiência renal, uremia, intoxicação por salicilatos, metanos, já? Rhabdomyoliose também são causas de acidose metabólica com anion gap alto ou cloro normal, normoclorêmico. Agora, quais são as causas? As causas mais comuns são de anion gap normal, ou seja, com hipercloremia. Mais comum, tiver diarreia, marca. Fístula biliar, uterosigmoidostomia, já? Uretrosigmoidostomia, quando o paciente, por algum motivo, não tem bexiga, se é retirado da bexiga e, em vez de urinar em lo que é a barriga, armazenar a urina em la barriga, se hace uma derivação, ou seja, se transfere os uréteres para dentro dos sigmoides. Já? E como a urina libera bicarbonato, uma vez que ele chega ao intestino, aí, porque o sigmoides é intestino, ele vai absorver o que é o bicarbonato e vai aumentar os níveis de bicarbonato. Para compensar isso, que o corpo hace? Empieza a meter CO2. E aí temos uma acidose. Intoxicação por acetozolamida. Uso de diuréticos poupadores de potássio. Eu sei que muitos de vocês querem barrar de peso e vocês se tomam diuréticos, já? Podem provocar uma cetoacidose metabólica, já? Com anion gap normal. Ou seja, seu exame de laboratório, se hace uma gasometria, vai estar normal. Normal vai estar sua gasometria. A coisa é que não é muito seguro que se vocês não sei, imagino que vocês querem aprender ou estão aprendendo bem o que é a gasometria, mas seguramente não vão colar, está normal, valores normal, não? Mira, pH normal, PCO2 normal, bicarbonato normal, sódio normal, cloro um pouco baixo, já, mandamos para casa. E aí, você morre o paciente. Nutrição parenteral total, não? Insuficiência renal crônica, suprarrenal, hipoaldosteronismo também, pseudo, igualmente, e lo que es derivación en el corazón. ¿Está bien? Bien. Quanto a estas causas, vocês têm que aprender quais são os grupos de enfermidades que causam acidose metabólica com anion gap aumentado e quais são as causas de acidose metabólica com anion gap normal. Sempre que vocês ligam, vocês verificam uma gasometria normal, duvidem. Sempre. Duvidem.
Busca o cloro. Está alto, está baixo, está normal. O cloro sempre vai provocar acidose metabólica. Então vamos ver como. Tá? Para vocês aprenderem de anemotécnico, acidose metabólica aumentada, vocês decorem saúde. Saúde. Yeah? Saúde. Saúde. Salicilatos, intoxicação por AS, aspirina, álcool, lactato, uremia e diabetes, através de cetônios. Algoritmo diagnóstico. Se há presença de annual gap, não calculamos, nós outros vamos calcular. Se está aumentado, maior que 12 mil equivalentes, buscamos lactato, glicemia ou retenção azotêmica. Pode ser uma acidose lática, tipo A, com presença de sepse e choque, ou tipo B, com randomiliose e insuficiência hepática. Isso aqui pode enterrar já, tá? Glicemia na cetoúria, ou seja, presença de glicemia na urina, já, com cetoacidose diabética, ou com hipoglicemia. O paciente pode estar hipoglicêmico, com hiperglicemia ou hipoglicêmico, com cetoacidose alcoólica. Você ingeriu muito álcool, vai estar com a glicemia no piso, né? No piso que eu falo é no chão. Glicemia vai estar lá embaixo. 30, 40 miligramas por decilitro. Já? Bebe, encheu o cu de cachaça, depois está lá com acidose metabólica lá para vocês resolver o problema dele na UTI, enquanto está ocupando a vaga de outros pacientes. Tá? Cuidado. E cuidado porque eu digo que vai estar normal, né? Os laboratórios dele vai estar normal, a gás vai estar normal. Vai estar lá o paciente hiperventilando, consciência, estuporoso, suando, sudoração profusa, frio, sonolento, coma, morreu o paciente. Ok? Ou tem um annual gap normal, não entre 8 e 12, seguramente vai ser um annual gap urinário. Se é muito negativo, geralmente é através de diarreia ou fístulas entéricas, né? Ou útero-sigmoidoscopia. Se positivo, acidose tubular renal, não? Com uma acidose tubular renal. Certo? Seguimos. Porque não está absorvendo o que é o bicarbonato. Vamos seguindo. Isso depois vocês aprendem esses algoritmos, yeah? Decorem esta tabla. Agora vamos ao caso. Se temos este caso que vocês estão mirando, yeah, de annual gap com valores normais, vocês vão pensar a desconfiar-se, não? O que vamos fazer? Nós vamos calcular, certo? Vamos calcular lo que seria a variação del annual gap, certo? E acá nos falta, não é colocado os valores, temos 135 e 82. Vamos poner acá 135 de sódio e de cloro negativo, cara. Já. 82 max. Ok? Bien. Se aparentemente todo está normal, não? O pH está normal, o sódio está normal, o PCO2 está dentro de parâmetros normal e o cloro está bajo, certo? E como está o annual gap? O annual gap, nós nos perguntamos, como está o annual gap?
certo? Ou ao contrário, anion gap, ok? Se vocês não calculam o anion gap, são os solutos não quantificados, se vocês não calculam, seguramente vocês vão mandar o paciente para casa. Mas vocês recuerdan da classe de fisiopato? Recuerdo que o Dr. Prata era um chato e nos dizia que tem que calcular o anion gap. Agora nós vamos sentar e calcular o anion gap. E nós vamos simplesmente calcular o anion gap. O anion gap desse paciente, yeah, é igual sódio menos cloro mais o bicarbonato, certo? Para calcularmos, temos 135 menos 82 mais 23. De um total, temos acá 105. 5, sim, e 10. Temos um total de 135, então o anion gap é igual a 135 menos 82 mais 23. Anion gap, repetimos aqui outra vez, vocês têm que fazer dentro das fórmulas, não? E agora sim, chegamos ao final, 135 menos 105. É um total de anion gap igual a 30. 30 está superior a o valor normal. O valor normal é de 8 a 12. Então, quanto é o anion gap de meu paciente? O anion gap de meu paciente é 30. Significa que eu tenho um paciente com anion gap aumentado. Certo? Então, o anion gap do paciente, eu vou pôr acá por acima do pH, o anion gap do paciente é de 30. Volvemos acá. Se está superior a 12, eu tenho alguma dessas causas. Ou é lactato, ou é glicemia, já, cetonúria, ou é retenção isotérmica, já, por uma hipercalemia, aumento de cálcio. Certo? Quando eu encontro este resultado de anion gap, eu tenho que passar a uma outra fórmula, que se chama delta-delta. Ih, doutor, complicou agora, né? Já, vocês já aprenderam a calcular a anion gap. E a anion gap está aumentada. E a descobriram a provável causa. Se eu pergunto, por exemplo, em seu exame, pongo um caso clínico como este aqui, com valores normais, pongo aí sódio, cloro, para vocês calcular o anion gap, e eu simplesmente posso solicitar, tenho um paciente de 30 anos de idade, e dentro dos seus exames de laboratório, não, que o paciente alegado no centro de saúde estava um pouco sonolento, estava hablando confuso. Aí, em seus laboratórios, dentro dos seus valores, temos um pH de 7,4, um PCO2 de 36, um bicarbonato de 23, um sódio de 135, um cloro de 82, uma glicemia de 90 miligramas por decilitro. Me diga quais são as causas desse distúrbio. Ou seja, pero doutor, está todo normal dentro de valores normais. Já, pero calcular o anion gap. Uma vez que encontra os valores de anion gap, vocês vão encontrar quais seriam as causas. Se estou falando de um anion gap alto, seguramente o paciente está em choque, PCR. Se está em choque, pode ser que o paciente tenha perdido volume, ha tenido um golpe, ha caído de alguma, ou tem VIH, ou se ha tomado alguma coisa, ou alguns minutos atrás ha tenido uma crise convulsiva, vocês tampouco não sabido deste diagnóstico, ou se é intoxicado por um monóxido de carbono, nunca se sabe. Ou o paciente tem uma afectação, uma insuficiência hepática, ou o paciente tem uma tuberculose, não está respirando bem, não está, ou tem uma DPOC, não está poniendo bem o que é o CO2 para fora, está reteniendo o CO2, certo? Ou o paciente tem uma respiração de Kussmaul, certo? Então, vocês já vão ter uma ideia. Se há alguma dessas opções,
já, de sepsis, choque, PCR, hipoxemia grave, insuficiência hepática, se tem alguma dessas opções, seguramente você já vai marcar, já. Já vai marcar porque já descobriram que esse tem um annual gap de 30, ou seja, acima do normal, não? Acima do normal. E el cloro está abaixo, doutor, claro. Pero quando hacemos o cálculo de annual gap, descobrimos que o cloro está adequado para os valores de pH. Pero, doutor, eu não sei se é na acidose ou na alcalose. Claro, até o presente momento, eu tampouco sei se é na acidose ou na alcalose metabólico respiratória. Eu não sei se é um distúrbio simples, se é um distúrbio misto. Eu não sei. Para nós descobrir se é um distúrbio misto, o único que eu sei é que tenho um annual gap fora do parâmetro. E estou suspeitando de uma acidose metabólica. É uma suspeita. Suspeita, nada mais. Porque o doutor me disse, ou seja, em los livros também está escrito, quando o annual gap é superior a 8 e 12 mEq por litro, eu tenho que sospechar de uma alteração de cloro ou uma acidose metabólica. Quando tenho valores de gasometria dentro de parâmetros normais com um annual gap aumentado, primeira suspeita, cloro ou uma acidose metabólica. Pero, doutor, o pH está normal, o bicarbonato está normal. Já passamos a outra forma, que se chama delta-delta. Delta significa, delta é um triângulo, não? Recordam assim? É um triângulo. Delta significa variação. E agora nós vamos estudar a variação que existe entre o annual gap e a variação do bicarbonato. Vamos aprender outra fórmula. Já. El delta-delta, la variación de la variación es la relación, ¿ok? La relación entre la variación de anion gap dividido entre a variación de bicarbonato, que es igual la variación, ya, esa es la relación. Ahora tenemos la variación de anion gap y la variación de bicarbonato. HCO3, ya. Resumindo, temos que fazer um cálculo entre a relação, ok, entre a relação de anion gap e a variação de bicarbonato, que é igual. Abrimos parênteses, o anion gap del paciente menos o anion gap normal, certo? Dividido por el bicarbonato, abre parênteses outra vez, el bicarbonato del paciente menos el bicarbonato de valores normal, certo? Cierra parênteses. Aprenda a fórmula, tira um print, já? Esse é o cálculo. Vamos descobrir qual a variação que tem o paciente de bicarbonato e a variação de anion gap. Ok? Calculamos. Quando temos um resultado, já descobrimos que tem um anion gap de 30, certo? Su anion gap é 30 mEq.
Calculamos el anion gap del paciente, ¿no? El paciente tenía, en este caso, un anion gap de 30. Entonces, la variación es, vamos a poner la variación de anion gap acá. Va a ser igual a la variación dividida, ¿no?, por la variación del bicarbonato. Abrimos paréntesis y ponemos la variación que tenía el paciente. El paciente tenía 30. ¿Cuál valor normal que nosotros vamos a utilizar como referencia? Es 12, el inmediato superior. De bicarbonato, ¿cuánto tenía el paciente? El paciente tenía 23. ¿Cierto? Aquí, cadê? Ahí. Tenía 23. ¿Cuál es el valor que nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar como referencia, ¿ya? Vamos a utilizar 24 como referencia. ¿Está bien? Que sería básicamente el valor normal. Ahora calculamos. 30 menos 12, ¿cuál sería el resultado? Sería 8. ¿Certo? Ó, tô endoidando aqui. É isso. 18, É porque 18, né? Isso, é porque eu peguei 10 aqui. Emprestado. Aí devolve mais um. E aí então seria um total de 18. Dividido 23 menos 24, eu tenho um total de 1. Certo? Tenho um total de 1. Agora. Oi? Isso. Negativo. Então, se eu tenho uma fração. Ou seja, sigo com um cálculo de proporção de 18 para 1. Ou seja, escrevendo de outra maneira, eu tenho uma proporção de 18 para 1. Ou seja, a cada 18, a cada 1 de bicarbonato, eu tenho um aumento de 18 de anion gap não calculados. Esse seria meu resultado. Agora a parte mais difícil. Quando vocês fazem esse cálculo, vocês têm que ir a uma tabla de referência. Tem que ir a uma tabla de referência, que seria esta tabla aqui. Já? Quando está menor, mira esta tabla. Quando está, deixa eu trocar de cor aqui. Quando está menor a 0,4, significa que eu tenho um anion gap normal. Isso é considerado dentro de parâmetros normais. E eu vou ter simplesmente uma acidose metabólica. Certo? Eu tenho uma acidose metabólica. Quando o anion gap está em proporção de 0,8 hasta 8, eu vou ter uma mistura de anion gap, já, de entre acidose metabólica mais uma acidose metabólica. Ok? Eu vou ter 2 acidoses metabólicas. Dupla. Agora, quando está em 0,8 e 2, eu vou ter puramente uma alteração simples, que é uma acidose metabólica. Esse valor que nós calculamos de delta-delta, se o resultado sale entre 0,8 e 2, é uma simples acidose metabólica. Mesmo com pH normal, PCO2 normal, bicarbonato normal, sódio normal e solamente há uma alteração de cloro. Ok? Todo está normal. Eu vou poner aqui qual é o diagnóstico. O diagnóstico seria uma acidose metabólica. Isso já é claro. É uma acidose metabólica. Pero agora, quando temos superior a 2, em nosso caso temos 18, não? Um total de 18 para 1, significa que o anion gap, o resultado que me vai dar, é uma combinação de uma acidose metabólica com uma
alcaloses. Já? Então, assim, em este caso que nós temos acá, o valor de anion gap é igual 18 para 1, significa que eu tenho uma acidose metabólica com uma alcalose metabólica. E vocês iam mandar o paciente para casa. Ou seja, é um pouquinho mais complexo, não é isso? É um pouco... Microfone. Oi? Oi? Tá me escutando? Sim. Bate no microfone aqui. Já. Então, temos uma acidose metabólica com alcalose metabólica. E está compensada. Acredite. Por que está compensada? pH está normal, PCO2 está normal, bicarbonato está normal, cloro, não aconteceu nada. Perdão, sódio não aconteceu nada. E o único que existe é uma hipocloremia. Putz, doutor, e você me falou que não... ou o paciente está normal, ou tem um distúrbiozinho. Aí você chora. Todo mundo choraria uma hora dessa. E é por isso que tem que praticar. Ou seja, vamos a um caso mais adelante aqui. Yeah? Aí temos um caso clínico. Paciente sexo masculino, 80 anos, enfermidade diverticular, de vertículo, cólon. Iniciou com dolor abdominal, linfose celíaca esquerda progressiva, náuseas, vômitos, febre. E nas 24 horas ingressou à urgência. Se realizou uma tomografia computadorizada de abdômen, em qual mostrou um abscesso pericólico. Ao ingressar no setor da imaginologia, o paciente evolucionou com sonolência. Bruscamente, iniciou com sonolência. Hipotensión, pulso débil, filiforme, ou seja, quase não se percebe. Pele pegajosa, ou seja, estava sudorando, não? Sudoração profusa. Tempo de alienado capilar maior que 3 segundos. Gasometria arterial se realiza e revela um pH de 29, um bicarbonato de 10, uma PCO2 de 23, um sódio de 130 e um cloro de 100. Bem, e com esses resultados, vamos fazer uma análise, né, na qual é o transtorno ácido-base do paciente. E qual seria o transtorno ácido-base do paciente? Já para vocês, calculem. Uns 2 minutos mais para vocês calcular. Isabela, se não há tolerância, por que o pH de 7,4 está normal? Seria contabilizado como 7,4? Sim. Ele está normal porque existe um período de compensação. Ele está compensado. Por isso que naquele exemplo que a gente estava fazendo agora, existe um período de compensação. Mas quando calculamos o cloro, calculamos os anion gaps, né, que são os elementos não calculados, existe um desbalance entre cargas positivas e negativas. Esse desbalance que existe entre ânions e cátions, naquele caso foi uma descompensação de 30, quando jogamos na fórmula de delta, variação de delta, de anion gap, variação de delta, para o que é bicarbonato, né, variação de anion gap e variação de bicarbonato, seria delta-delta, o resultado sempre esperado vai ser 1 para 1. Se tiver 1 para 1, tá normal, igual a gente viu anteriormente naquele quadrinho. Certo? Quando ele estiver abaixo, ele vai sempre estar acompanhado de uma acidose. Quando ele estiver acima de 2, já alguns autores consideram acima de 2, já vai ser considerado uma acidose metabólica mais uma alcalose metabólica. Mesmo o bicarbonato, mesmo o CO2 estando normal, o pH vai estar normal. Por quê? Porque existe um mecanismo de compensação. Mas lá atrás o problema é outro.
O problema é bem mais embaixo, tá? Por isso que o pH tá 7. Tá bom? Respondendo a tua pergunta. Ele compensou, mas o problema é bem mais embaixo, tá bom? Ou seja, entuba o paciente, manda o paciente para UTI se não tiver, vai dar problema. Esse paciente, vocês vão passar a madrugada todinha com ele, tá bom? É igual paciente que eu vi, paciente que estava na UTI, aí manda para casa não, manda pro baixa para enfermaria. O paciente vai até andando para enfermaria, certo? Aí você pede pro paciente, ó, não anda, não caminha, não faz nada. Vai urinar? Avisa, porque a gente tem que quantificar a urina. A gente tem que ver como é que tá a urina do senhor. Aí o cara vai, não avisa, aí quantifica a urina errada, quantificou a urina errada. Ah, administrou bicarbonato errado, para fazer o mecanismo de compensação equilibrar ânions e cátions, né? Ou seja, cargas positivas com negativas. Já já a gente vai fazer um cálculozinho. O paciente morreu. Culpa de quem? Do médico, né? Por quê? Porque não quantificou a urina certinho, porque tinha que calcular quanto de urina ele estava eliminando. Para a gente calcular quanto de sódio, quanto de potássio ele estava eliminando. Bom, mesmo com os valores de laboratórios normais. Não está normal. Por isso que a gente fala, pessoal, em medicina, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 não é 2. Igual vocês, eu fiz vocês acreditar que era só distúrbios assim, acidose com alcalose, acidose respiratória, está baixo, está alto, né? Não é. Agora a gente chegou aqui num aqui que tudo tá normal e aí? Tá tudo errado. No final tá tudo errado. Beleza? Já pensaram qual é o resultado desse aqui? Qual é o resultado? Qual seria o resultado desse aqui, pessoal? Qual seria o resultado? É, claro, uma acidose metabólica. Ali tem um pH baixo, PCO2 está normal, mas o bicarbonato está baixo, né? Então, seria uma acidose metabólica. Sódio dentro de valores normais e o cloro dentro de valores normais. Ok, tá dentro de valores normais. Mas lembra que existe acidose metabólica com anion gap normoclorêmico? Esqueceu dessa parte? E agora? Qual é o resultado? É hiperclorêmico ou normoclorêmico? Qual é o resultado para vocês? Calcula aí. Calcula o anion gap desse paciente e calcula delta-delta. Tá bom? Calcula, calcula o delta-delta. Deixa eu ver se eu consigo colocar o delta-delta do lado aqui desse quadrinho. Deixa eu buscar ele aqui. A fórmula. Interpretação. Eu vou colocar aqui do ladinho. Aí tem a fórmula de anion gap. Anion gap é igual ao ânion esperado, tá? Calcula o anion gap dele e depois calcula o delta-delta. Vou colocar a fórmula do anion gap aqui embaixo. Vocês têm que calcular, vão calculando aí. Vou colocar a fórmulazinha aqui embaixo do anion gap. Aqui. Anion gap é igual sódio menos cloro mais bicarbonato. Faça um cálculo. Quanto tem de anion gap? Depois 20, doutor. calcula delta-delta. Alguém falou 20 aqui. Vamos ver os demais. O que diz os demais? 20, doutor. Calcularam, deu 20, né? Mais pessoas falou aqui. 20. Agora calculem o delta-delta. A fórmula tá aqui, ó. Delta-delta. 20. Aqui a fórmula do anion gap.
Doutor, tá certo isso? 8 para 14 existe? Pois é, essa é a minha dúvida, doutor. 8 para 14? Calma aí. Já não chega lá no resultado. É porque sempre dá um número negativo embaixo, doutor, no denominador. Uhum. Oito para 14 também. Aí, de novo, seria misto, né, doutor? Vamos calculando aí, já não chega lá. Oi. Ah, doutor, aqui na fórmula está 24 menos o bicarbonato, então pode inverter porque na fórmula anterior deu negativo, mas se botar 24 menos, no caso 10, aí não vai dar, né? É isso, o valor do paciente depois o normal. Calma aí, no 3 a gente não chegou ainda não, calma aí. Já a gente chega no 3, na parte 3. A gente tá na parte 2 ainda, do cálculo. Tá bom? Já a gente fala da parte 3. Já. Vamos seguir. Primeiramente, calculamos o anion gap, certo? Luego calculamos a mensuração de variação, né, entre as variações de anion gap e variações de bicarbonato. Já? Anion gap é esperado, já, do paciente e o anion gap normal. Não? Como referência, utilizamos um valor de 12 como referência. Para bicarbonato, o bicarbonato normal menos o do paciente. Não? Se dá um resultado negativo, o resultado do denominador, se vai estar negativo, é solamente invertimos acá, não? Em esse sentido, e nos vai dar sempre um resultado positivo. Já? Depois vamos calcular, já, a terceira parte é fazer um cálculo em la qual vamos agarrar quanto tem o paciente, quanto a salida do paciente, a salida um total de 20, não é? Anion gap. Claro, 100 mais 10. 20, doutor. 130. Ok, 20. Doutor, Agora sim. Oi. 20. el resultado de mío ficaste entre 0,4 por 0,8. Não, calma, não faz assim não, não divide não. Só segura o resultado. Tá? Já, o resultado foi um total de... Agora vamos à terceira parte. Na terceira parte vamos agarrar o anion gap do paciente. O anion gap do paciente foi um total de 20, não? 20. 20. 20 menos 12. Quanto seria? Um total de 8, não? 8. Agora, temos 24 menos o total de bicarbonato. Então, temos 8, não? 20 menos
12 é igual a 8. E o total de bicarbonato. Temos quanto de bicarbonato? Qual é o valor do bicarbonato, pessoal? 10, né? 10. 10. 10. Quanto? Menos 24. Menos 24. Aí. O negócio, quando eu coloco em tela negra, ele apaga. Deixa eu ver se tá próximo. Né? Vamos pôr aqui. Aqui, pequeno. Então, teríamos 20 menos 8, certo? E abaixo, 24 menos 10, que tem o paciente. E aí sacamos, não? Um total. Isso, 20 menos 12 é igual a 8. Então, já estou fazendo a trocada aqui. Deixa eu apagar aqui, que fica mais espaço. Agora. Já, vamos fazer aqui. 20 menos 12 é um total de 8, né? Aí. E dividimos aqui. 24 menos um total de bicarbonato. O paciente tinha 10, não? Aí tem 10 de bicarbonato. 24 menos 10 seria 12. 12, 14, não? 14, doutor. Já, 8 sobre 14. Agora vocês têm que recordar de fração. Recordam de frações? Ou simplesmente podem dividir por 8 dividido para 14. Já? 8 para 14. 0,57. 57. Já, uma das frações, não podemos dividir frações aqui. Isso divide por 2, podemos dividir por 2, não? Acá também pode simplificar. Igual eu estou fazendo. Por 2 seria 4 e acá seria 7, não? Já ligamos a números que não se divide entre 2 e 3, não? Agora podemos dividir 4 dividido para 7. Seria o mesmo resultado, 0, quanto? 57. Já, 0,57. Se temos 0,57, temos um valor de uma acidose metabólica, já, com anion gap normal, e uma acidose metabólica com um anion gap aumentado. Esse seria o diagnóstico. Já? Ou seja, seguimos. Como diagnóstico, não? Uma acidose metabólica com alarme chato. Já uma acidose metabólica com anion gap aumentado e uma acidose metabólica com anion gap normal. Ou seja, o paciente tem dois distúrbios, não? Seguramente o paciente, supongamos que o paciente está com diarreia e tem HIV. Vamos ver se combina. Vocês voltam aqui na tabela. E aí, o paciente tem diarreia, pode ser que um paciente tenha diarreia e, ao mesmo tempo, tem HIV ou está em choque, está em sepsis ou na insuficiência. Já? E vocês ligam assim a um resultado. Ok? Então, descobrimos, não, que esse paciente, aí tem vômitos, tem um abscesso, ou seja, tem uma sepse. Que mais? Tem fiebre com hipotensão. Onde está a hipotensão? Onde está com hipotensão? Aí evolução sonolência, hipotensão. Aí tem hipotensão. Fiebre, hipotensão e um signo de infecção nos caracteriza sepse. Já? Isso se chama quisofa. Se vocês buscam na internet agora, vocês vão encontrar 3 elementos principais. De los 3 elementos, se 2 estão presentes em el quisofa, já é diagnóstico para sepse. Já quisofa. Então, se tem um abscesso, ou seja, tem um foco infeccioso,
Mi paciente está hipotenso, mi paciente está com alças térmicas, tenho uma sepse. Paciente está perdendo líquidos através de náuseas e vômitos, está perdendo cloro acá, já? Vai estar perdendo eletrolitos através de los vômitos, já? E o paciente entrou em sepse, seguramente. Então, o paciente tem um transtorno misto, né? Com acidose metabólica com anion gap normal e com anion gap alterado. Seu valor de anion gap foi de 0,57, não? Lá por porcento. Certo? Quando está aproximadamente de 1 para 1, já quando existe o resultado, liga de 1 para 1 ou de 2, assim, em essas frações, não importa que valor liga, por exemplo, está 18 por 9, por exemplo. Reduzimos e ligamos na proporção de aproximadamente entre 1 e 2 de delta-delta. Se os valores de delta-delta estão entre 1 e 2, significa que o paciente tem puramente uma acidose metabólica. Se está menor ou se está maior que 1, entre 1 e 2, seguramente o paciente tem outros transtornos. Ok? Bem, determinamos esse transtorno, né, através da observação do PCO2 de bicarbonato. Descobrimos que é uma acidose metabólica, e o PCO2 por estar alto. Determinamos os valores, não? E descobrimos também, claro, podemos fazer o PCO2 esperado? Sim, podemos calcular o PCO2 esperados, não? Pero chegaremos a um resultado dentro de valores normais, não? O paciente se encontrava. E aí temos o resultado, não? Dessa conta matemática. Aqui nos ha dado 12, não? O resultado. Colocando na terceira etapa, chegamos ao resultado de que o paciente tem 2 transtornos, certo? Com uma acidose metabólica normoclorêmica e uma acidose metabólica hiperclorêmica, certo? Aí tem o resultado. Listo. Há tempo ou não há tempo? 14 e 14. 2 minutos mais. 2 minutos mais e terminamos. Há 12 slides, mais ou menos. Já. Quanto ao tratamento de acidose metabólica? Para o tratamento de acidose metabólica, nós utilizamos bicarbonato. Já? Nós vamos infundir bicarbonato em los pacientes quando o pH está menor a 7,2 ou 6,9 em cetoacidose diabética. Pero há que ter cuidado em la administração de bicarbonato de sódio. Já? Bicarbonato de sódio. Porque eles podem provocar arritmias, choques e depressão miocárdica. Como se calcula? Como se faz o cálculo? Utilizamos para fazer o cálculo, não, de déficit de bicarbonato para tratamento, TX é tratamento de acidose metabólica. Não importa que tipo de acidose metabólica é esse. Há um método tradicional, que é o déficit de bicarbonato, né? Se multiplica 0,3 por el peso do paciente por el excesso de base. Quando não há excesso de base, existe esta outra técnica, já que é um método mais atual, que utilizamos 0,5 multiplicado por el peso do paciente, el bicarbonato desejado e el bicarbonato atual. Se eu pido a vocês, por exemplo, vamos fazer um cálculo aqui. Imaginamos que eu estou com uma acidose metabólica. Não importa os valores da acidose metabólica. E vocês têm que calcular a quantidade de bicarbonato que vocês vão infundir em este paciente. Vocês multiplicam 0,5. Supongamos que o paciente tem 100 de peso. O bicarbonato desejado que vocês querem que o paciente tenha, claro, sempre vai ser um bicarbonato próximo aos valores normais, não? Vamos utilizar aí 24 como referência. Já? O bicarbonato atual, imaginemos que está em 30. Quanto seria o resultado disso? Teríamos 0,5 por 100, seria 50 multiplicado por 6. Qual seria o total aqui? 50 por 6? 300.
seria 300 ml, 300 ml, já? Assim seria, 300 ml de bicarbonato. Esse seria o total de bicarbonato que vocês têm que infundir em seu paciente. Ou seja, 300 ml de bicarbonato. Ou seja, tem que recordar que uma ampolha de bicarbonato de sódio, existe apresentações com 10 ml e existe apresentação de 100 ml. Se forem de 100 ml, seria 3 ampolhas de 100 ml. Se forem de 10 ml, seria 30 ampolhas de 10 ml. ¿Ya? Pero ustedes no van a pasar todo eso en ahí tiene. Hay presentaciones de 10 ml y presentaciones de 100 ml. La concentración del bicarbonato es de 8,4%. Y representa, cada ml existe 1 miliosmol ya de bicarbonato. 1 miliosmol de bicarbonato. Entonces ustedes tenían 300 ml para infundir en su paciente. Ustedes van a dividir en 3 etapas ya de infusão. Infusão, tira print, de bicarbonato de sódio. 3 etapas. Aí 3 etapas. Na primeira etapa, 1/3 da quantidade, 1/3 da dose infundida. Nesse caso, se são 300, seria 100 ml. 100 ml em bolo. O que significa em bolo? De uma vez, aplica no paciente, na seringa mesmo, já em bolo. 1/3 da dose, e aí nesse caso já seria 2/3 da dose, não? Mas 100 ml, vocês vão pôr para 6 horas em seu paciente. E esse intervalo, vocês vão, entre a segunda e a terceira dose, vocês vão repetir a gasometria. Já, vai. Ai, desculpa, meu câmera aqui. Vai repetir a gasometria. Já? Depois dos valores da gasometria, se hace análise, se é necessário, vocês vão pôr lá última 100 ml. Certo? Essa é uma fórmula com 3 etapas. Há outra fórmula com 2 etapas para pacientes mais críticos. Ou seja, metade, 150 ml em bolo. Na segunda dose, mais 150 ml para 6 horas. E ao final, repite a gasometria. Qual seria o problema de administrar? Qual seria o problema de administrar bicarbonato de sódio? Seria arritmias, choque, depressão miocárdia. Pero usted me está dizendo que é aplicar bicarbonato. Bicarbonato de quê? De sódio. Se nós administrando muita quantidade, bastante quantidade de bicarbonato, o que nós provocamos? Temos uma acidose, estamos tratando uma acidose. Se aumentamos a concentração de bicarbonato, o que causamos? Causamos uma alcalose metabólica. É um dos problemas. Outro problema seria um aumento de sódio, uma hipernatremia. Seria um dos problemas. Ok? Saquem print. Certo? Aí tem os riscos, não? Edema agudo de pulmão, hipernatremia, redução do cálcio ionizado, redução do pH intercelular e acidose paradoxal. Listo. Chegamos ao final do tema. Horas praticando. 14:21. Alguma pergunta que queiram fazer? Alguma dúvida mais? Antes que finalizemos. Estou escutando, pode falar. Tem um eco, você está falando. Escreve para mim no chat, eu não entendi, tem um eco aí. Já, vamos aos avisos. O dia de manhã será a prática em seus respectivos horários.
Será a apresentação dos temas, já o grupo que falta apresentar os temas anteriores, e aí os temas recentes, não, como a fisiopatologia da febre, da hipertensão arterial sistêmica e outros. Yeah? Será amanhã, será a apresentação do seminário. Vocês já sabem como é o seminário, não? Quem foi que fez a pergunta? Está escrevendo no chat para mim. Isso, 2 apresentações. Os que não apresentaram, apresenta amanhã. Os que já apresentaram, só assiste. Quem é que ia perguntar, pessoal? Tô esperando no chat aqui para me responder. E a qualquer dúvida que tenha, revise o material. E aí o material que está na plataforma. Revise em seu livro. Claro, nem todo tem em seu livro o livro de ácido base e transtorno. Não há essas fórmulas, vocês sabem. Já? Não há essas fórmulas. Aliás, solamente há os transtornos simples, não? Há os transtornos simples. Mas é interessante vocês sempre estar revisando. E acá é uma pergunta de Alana, nos diz que a terceira etapa também é por 6 horas. Sim, se vamos aplicar a terceira etapa, também será por 6 horas. Ok? Por 6 horas. Aí tem outro problema, é se vamos administrar o bicarbonato, aí a primeira dose sempre vai ser em bolo, puro, já, diretamente na veia do paciente. O que vamos ter que decidir é se vamos aplicar em uma solução glucosada, se vamos aplicar um rinche lactato, se vamos aplicar em uma solução fisiológica. E recuerdem, pergunta de prova, isso aqui é o último minuto da aula. Solução fisiológica causa acidose metabólica. Não adianta nada eu colocar no paciente, retribuir com bicarbonato se eu estar administrando dentro de uma solução fisiológica. Não vai resolver nada o paciente, vai matar o paciente. Tá? Nunca utilizar no tratamento solução fisiológica em ele paciente com acidose metabólica. Jamais. Ok? Muito bem. Se não há mais perguntas, nós vamos. Já me está esperando acá também para outra classe. Em qualquer outro momento, claro, nós vamos sentar outra vez, vamos nos reunir outra vez, sentar não. Nós vamos reunir outra vez para sacar as dúvidas. Notícia das aulas presenciais? Não sei de nada. Doutor, para quem quiser revisar o assunto, os vídeos vão estar no seu canal do YouTube, né? Isso, também sempre, na plataforma, né? Isso, pessoal. Quem quiser revisar os vídeos, sempre tá lá no YouTube, tá bom? Vai lá na playlist de fisiopatologia, vai lá no grupo de vocês, né? No caso, vocês marquem essa aula aqui, dia 23, teoria 2, né? T2 / o grupo de vocês, se é G1, G2 ou G3, e tá lá a fisiopatologia. Assistam as aulas lá também. Ou dentro, mais organizados e na plataforma, tá em sequência, né? Essa seria a 5ª aula. Lá tá bem resumido, aula 1, 2, 3, 4, 5, tá bem? Se necessário, na outra aula, passamos outra aula, não há problema. Somente com casos. Somente casos para você solucionar o problema. Tá bem? Pero intentem resolver gasometrias. Busquem gasometria na internet, nos grupos de WhatsApp. Aí acaba bastante nos grupos de WhatsApp. Intenta solucionar os problemas. Claro, vão por etapa. Primeiro descobre se há uma alteração, quando há 2 alterações, tenta verificar qual seria o PCO2 esperado, aplica as fórmulas, vai treinando. Esse é o segredo, vai treinando. Porque senão buga, vai bugar. Igual eu agora, eu buguei agora, acabou. Acabou, homem, se não fosse vocês ajudando, tinha errado. Tá bom? Beleza, pessoal, bora lá? O pessoal já tá me esperando aqui para uma aulinha também. Nós vamos até a
próxima. Até amanhã, né? Até amanhã. Tchau, tchau. Hasta